Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Boa noite, irmãos. Vamos iniciar aí a nossa conversa, o nosso estudo. Para isso, vamos ler uma página de preparo para que a gente possa se harmonizar e fazer a nossa prece inicial, tá bom? É do livro Caminho Seguro, de Lorival Lopes, e a mensagem é: sempre com alegria. Reconquiste a alegria. Se neste dia você está triste, se sente um peso no coração que o impede de dar um sorriso ou olhar ao redor com ânimo, talvez por haver dormido mal ou por sonhos estranhos, procure derrubar esse estado de espírito. Busque conversar com alguém alegre, ir ao encontro de crianças que brincam ou tome outra providência. Se isso não for possível, dê um tempo a si mesmo, recolha-se, ore a Deus ou mentalize um sol iluminando-lhe a alma. A mentalização, ao ir se firmando, forma a alegria e espere acabar a insatisfação. As tristezas não resistem muito tempo aos pensamentos positivos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer por mais esse dia, agradecer por tudo que passamos, pelo trabalho, agradecer pelo momento com a família, pelo momento com os amigos, agradecer pela vida, agradecer por tudo que nos proporciona. Jesus querido, muito obrigado. Que possamos nesse momento pensar sempre positivo, termos pensamentos bons, pensamentos de felicidade, pensamentos de alegria, pensamentos, Senhor, que façam nutrir o nosso espírito e o nosso corpo com muita vibração positiva. Que possamos trabalhar, possamos ser gentis, possamos, Senhor, ser acima de tudo amorosos. Que possamos fazer do amor a nossa bandeira, possamos fazer da caridade, da fraternidade a nossa bandeira. E que Tu possas, Senhor, através dos Seus amigos, através dos Espíritos benfeitores, encher o nosso coração de força, de coragem, de persistência. Que durante essas breves palavras queremos aqui refletir, que possamos, Senhor, encher o nosso coração de conhecimento e de grande instrução. Muito obrigado, Senhor. Esteja conosco durante todo o nosso trabalho, durante todo o nosso estudo, para que possamos, Senhor, sair daqui com certeza melhores do que quando chegamos. Muito obrigado e que assim seja. Bom, meus amigos, a gente tem uma missão hoje de falar do capítulo do Livro dos Espíritos, que é o capítulo 7, e que fala do tema do retorno à vida corporal, o prelúdio de volta, quando a gente vem de volta na encarnação, quando a gente encarna, como é que é esse processo, como se dá, como é que funciona, qual é a importância disso, da gente reencarnar, E logo na primeira pergunta, que é a pergunta 330, ele fala o seguinte: os espíritos conhecem a época em que terão de se reencarnar? E a resposta ele fala que eles pressentem o período, E isso é uma necessidade do espírito e depende muito também do seu grau evolutivo, essa percepção. Então, quando o espírito tem uma certa evolução, uma certa consciência, ele pressente essa necessidade de voltar, e já se prepara, começa a se preparar
para esse processo da reencarnação. Então, essa necessidade, esse sentimento de necessidade, ele varia muito de acordo com o grau evolutivo. Alguns não percebem, outros não, mas aqueles que têm mais consciência do seu processo evolutivo, né, e já percebem essa necessidade de voltar, né? E aí ele continua, né, a pergunta 331, ele pergunta assim: se todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação. Olha que pergunta interessante, né? Se os espíritos se preocupam com esse retorno. E aí a resposta também é bem clara, que ele fala justamente disso, né? Que aqueles que têm, como a gente já falou anteriormente, aqueles que têm essa consciência, que já percebem que precisam voltar, que precisam acertar arestas, que precisam, né, melhorar mais, né, eles se preocupam, né? E eles falam que, aqui os espíritos falam, né, que essa preocupação muitas das vezes é bem agoniante. Mas por quê? Por que essa agonia, né? Primeiro porque a consciência, né, no mundo espiritual é muito mais solta, muito mais aberta do que aqui, porque lá eles estão libertos do corpo físico. Então, os sentimentos são mais amplos, são mais abertos, eles sentem as coisas com mais força, né? Então, essa preocupação com a reencarnação, principalmente desses espíritos que são mais conscientes, é uma preocupação mais forte, eles sentem isso com mais força, e isso muitas das vezes preocupa, porque eles se preparam para reencarnar e tem os receios, né? Será que eu vou sair vitorioso dessa encarnação? Será que tudo aquilo que eu vou planejar, o que estou planejando, eu vou conseguir cumprir? Então, assim, e essas inseguranças lá fica mais forte, né? Esses sentimentos ficam mais fortes, né? Então essa preocupação realmente é maior, né? Ele fala assim: há os que absolutamente não pensam nela, que nem mesmo a compreendem. Isso depende da sua natureza mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza quanto ao futuro é uma punição, né? Então, essa incerteza se a coisa vai funcionar, se vai dar certo, se todo esse processo reencarnatório, se tudo aquilo que foi planejado no mundo espiritual vai funcionar aqui na próxima oportunidade. Então tudo isso gera, né, gera ansiedade, aflições no próprio espírito, né? E aí, na pergunta seguinte, ele pergunta se o espírito pode abreviar ou retardar esse momento, né? A gente sabe que nós somos espíritos dotados de livre-arbítrio, né? Então lá também, isso também se é regra. Aqui é regra, lá é regra no universo, né? Faz parte das leis de Deus. Então os espíritos têm, né? Eles podem abreviar, antecipar ou pode retardar, dependendo sempre, como a gente já falou anteriormente, do grau evolutivo do espírito. Seu espírito está mais ou menos adiantado. E aí ele fala assim: pode abreviá-lo solicitando por suas preces e pode também retardá-lo se recuar ante a prova. Então a gente tem aqueles espíritos, né, que se sentem ainda muito inseguros em reencarnar. Então eles pedem, através das suas ações, um pouco mais de tempo para poder se preparar, para se sentir mais forte, para se sentir mais seguro, para aí sim vir a reencarnar, né? Então, e também tem aqueles que, né, que, como fala aqui, né, eles retardam isso ou abreviam, né, antecipam. Tem uns que se sentem mais seguros e querem vir logo para poder passar pela nova oportunidade. Então isso aí vai depender do espírito. Agora, tem aqueles espíritos que vêm, que reencarnam compulsoriamente, que é aqueles que não têm condições nem de escolher,
o tipo de prova, porque eles não têm ainda a evolução necessária para poder ter esse livre-arbítrio total de reencarnar, de voltar, escolhendo, planejando, né? São espíritos mais rudes, né? Mais ignorantes e que precisam mesmo vir e vêm compulsoriamente. Então isso aí vai depender sempre da evolução do espírito e da condição que o espírito se encontra, né? Na outra pergunta, e tem uma pergunta aqui que é a 333. Se um espírito se sentisse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e não tivesse a ambição de se elevar, poderia prolongar indefinidamente esse estado? Aí os espíritos respondem, não indefinidamente. Cedo ou tarde o espírito sente a necessidade de avançar. Então, aqueles espíritos, né, que já estão numa condição mediana, tem um pouquinho de consciência, mas não tem muito, né, faz aquele meio termo, né, eles até podem adiar esse momento de volta ao plano terreno, né, à carne, mas não indefinidamente. Uma hora, essa necessidade de ajustar as arestas, de consertar as coisas que não deram certo, de ajustar, né, as dificuldades com outros espíritos que têm dificuldade, que precisam aprender a amar mais, essas necessidades vão apertando no espírito, como a gente falou, lá no plano espiritual, esses sentimentos são muito mais aflorados, muito mais fortes, né? Então eles têm uma necessidade maior de acertar isso, né? Então eles até adiam, mas indefinidamente não há essa possibilidade, porque a necessidade vai falar mais alto de ajustar as coisas que não estão ainda ajustadas dentro da lei divina. Então eles vêm e uma hora essa necessidade surge e o planejamento começa para poder vir novamente, mais uma vez, reencarnar aqui, né, no plano da carne, né? Na 334 ele fala o seguinte: a união da alma com este ou aquele corpo está predestinado ou no último momento é que se faz a escolha? O espírito, aí a resposta: o espírito é sempre designado com antecedência, escolhendo a prova que deseja sofrer. O espírito pede para encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e tudo vê, sabe e vê com antecedência que tal alma se unirá a tal corpo. Então, no plano espiritual, tudo é organizado. Nada é feito, né, a toque de caixa, né? Não se tem improvisos, não existe improviso na lei divina. Então, tudo tem planejamento, né? Tudo tem organização. Então, esse momento do retorno à carne é um momento muito delicado, um momento onde precisa se ter muita reflexão por conta do espírito que vai reencarnar. Então, existe todo um processo, né, para este momento, para a preparação do espírito para reencarnar. Então nada é feito de improviso, de última hora. Tudo é feito de forma planejada, até porque reencarnar é um momento onde você está tendo uma nova oportunidade de evoluir, de crescer. Então a gente para e pensa assim: se é um momento tão importante, se é um momento onde eu vou me burilar mais, onde eu vou aprender a amar, onde eu vou aprender a respeitar, onde eu vou poder consertar aquilo que eu deixei de fazer certo dentro da lei divina, então é um momento muito especial. É um momento onde realmente eu vou sentar, planejar, junto de uma gama de espíritos que trabalham nesse processo de ajuda aos espíritos a reencarnar, onde eu vou planejar, onde eu vou ver o que eu errei, e dentro do meu grau de evolução, o que eu vou fazer, né? Porque quando a gente reencarna,
Deus não dá fardo pesado para ombros leves. Então, dentro da minha evolução, do que eu já construí dentro da evolução, dentro das leis divinas, o que eu posso fazer? Então, isso é um processo muito sério e que exige planejamento e que exige organização. Então, tudo é feito de forma muito organizada e quando a gente delineia todo o processo reencarnatório, todo o período que vamos passar aqui na carne, né, tudo aquilo que a gente planejou, nós temos condições de executar. Claro que quando a gente chega aqui, a gente tem um esquecimento do passado, a gente acaba pegando outros caminhos, outras trilhas, né? Mas tudo aquilo que a gente passa, tudo aquilo que a gente encara, a gente tem perfeita condição de fazer, né? Repito, né? Deus não dá fardo pesado para ombros leves. Então Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita justiça, faz com que a gente, né, tenha todo esse processo de organização e de planejamento para que a gente possa vencer, para que a gente possa realmente crescer espiritualmente e alcançar a tão almejada felicidade, né? Deus jamais daria alguma coisa que nós não temos condições de suportar. Ele dá sempre o frio conforme o cobertor. Não é isso? Então a gente precisa estar consciente disso. E isso é bondade, né, divina. Isso é muito amor do Pai por nós, né? Fazer dentro do nosso planejamento tudo aquilo que a gente tem condições de suportar. E isso é muito bacana. Isso é muito legal. Então a gente tenha a certeza que tudo aquilo que a gente passa é porque a gente tem condições de passar, de vencer e de ultrapassar e de caminhar. É isso? Na 335, ele fala o seguinte: o espírito tem o direito de escolher o corpo, somente o gênero de vida que lhe deve servir de prova. A resposta: ele pode escolher também o corpo, porque as imperfeições do corpo são provas que o ajudam no seu adiantamento. Se ele vencer os obstáculos encontrados, mas a escolha nem sempre depende dele, que pode pedi-la. Então, gente, nesse planejamento, a gente escolhe. A gente pode escolher sim, né? De repente, o nosso processo reencarnatório, a gente vem com um problema respiratório, porque numa outra vida, por exemplo, a gente abusou do fumo, né? E a gente acabou desencarnando devido ao abuso do fumo. E nessa, a gente nós não escolhe o corpo que a gente escolhe com uma debilidade, né? Uma debilidade nessa questão respiratória, para que a gente possa realmente não cair na tentação de novo do fumo. Então, a pessoa que tem um problema respiratório, uma bronquite muito séria, uma asma, né, alguma coisa assim, não é regra, tá, gente? Isso aí são possibilidades. Pode ser que numa outra abusou do fumo, né, e desencarnou assim, né, debilitado da questão respiratória. E nessa vem com essa deficiência para que não entre novamente nesse processo, né, de fumar novamente e de danificar o corpo físico, que é o nosso instrumento de evolução. Não é isso? Então a gente escolhe mesmo o corpo, a gente muitas vezes escolhe dentro desse planejamento, dentro do que eu quero vencer, dentro do que eu quero fazer, dentro do que eu quero crescer. Então, o nosso corpo, ele é adaptado ao nosso planejamento, aquilo que a gente planejou para a próxima encarnação. Então, o nosso corpo é todo marcadinho, direitinho, para que a gente possa vencer as provas, né? Então, o nosso corpo, instrumento de evolução, ele vem sempre, tá, de acordo com o nosso planejamento. Então, às vezes a gente tem um problema de saúde mais crônico, mas isso é por quê? Porque com certeza a gente precisa vencer esse obstáculo. E quando a gente vence, passa por esse problema, sem reclamar, agradecendo a Deus, né, e entendendo que essa doença, essa limitação do corpo físico, ela veio para
eu crescer, para eu evoluir, né? Então a gente passa por a prova com mais fé, com mais força, porque a gente sabe que lá na frente a gente vai ter vencido uma etapa. Então, quando nós estivermos com o nosso corpo físico debilitado, seja qual for o motivo, pensemos nisso, que essa debilitação é devido ao mau uso em outras vidas. Então, na próxima, a gente vem com uma certa dificuldade para que a gente possa realmente provar a nossa capacidade de mudar, a nossa capacidade de fazer diferente, né? Para que a gente possa realmente entrar nos trilhos da nossa evolução, não é isso? Aí ele fala aqui na 336, ele fala o seguinte: poderia acontecer que um corpo que deve nascer não encontrasse espírito para encarnar-se nele? Aí, resposta: Deus proveria isso. A criança, quando deve nascer para viver, tem sempre uma alma predestinada. Nada é criado sem um desígnio. Então, tudo na lei de Deus é certinho, né? O corpo, para poder viver, ele precisa de um espírito, né? O espírito anima o corpo, não é isso? Então, o nosso corpo é uma ferramenta, é um instrumento que está animado, né, devido à presença do espírito, né, nele. Então, a gente deve sempre agradecer a Deus, né, essa oportunidade e cuidar do nosso corpo, né? Cuidar dele, porque ele é o veículo pelo qual o espírito vai trabalhar aí para a sua evolução. Então a gente deve tomar cuidado, sim. E nada, o corpo não sobrevive, né, sem o espírito. Tanto quanto o desligamento do espírito do corpo, é o momento da morte, né, o corpo morre, né, e se decompõe, mas o espírito sobrevive e continua a sua jornada. Não é isso? Então, cuidemos do nosso corpo, cuidemos desse instrumento tão valioso para o nosso processo evolutivo. E pensemos, né, o quanto é importante essa oportunidade e tudo que está ao nosso lado para que a gente possa crescer, como o corpo. Não é isso? O corpo é o nosso instrumento de evolução, de aprendizado. Não é isso? Então que a gente dê muito valor e cuide dele, né? Na 337 ele fala o seguinte: a união do espírito com um determinado corpo pode ser imposta por Deus? A gente já falou um pouquinho disso, né? Ela é imposta, né, que a gente chama das reencarnações compulsórias, quando o espírito não tem condições de planejar, de organizar a sua próxima encarnação. Quando é um espírito muito rebelde, muito ignorante, um espírito muito difícil, ele não consegue nem parar para nem perceber, ele não consegue nem perceber tudo que ele precisa para modificar o seu estado. Então, esses espíritos que não conseguem nem perceber o que eles são, o que eles fizeram, esses espíritos são mais difíceis, mais rebeldes, eles têm uma reencarnação compulsória. Eles vêm compulsoriamente para poder expiar mesmo aqui na vida da carne, e eles vêm compulsoriamente, né? Eles entram num processo de revolta às vezes, mas eles vêm, porque eles precisam. Deus sabe das nossas necessidades, né? É igual aquela criancinha rebelde, que você fala para não fazer, fala, a criança faz, aí você precisa dar uma puniçãozinha para poder a criança perceber que aquilo está fazendo errado, aí deixa de castigo, aí deixa sem o videogame, deixa sentadinho na cadeira do pensamento para refletir, né, sem fazer as coisas que gosta. Então é a mesma coisa, você vai, o espírito vem, reencarna compulsoriamente, né, para poder tentar melhorar um pouquinho.
né, até que ele tenha condições, quando ele perceba realmente da necessidade de evoluir, da necessidade de crescer, ele vai, né, e aí sim, ele passa a ter condições de planejar a sua próxima encarnação, né, o tipo de prova, né, para que ele possa realmente continuar a sua jornada. Então, esses espíritos mais rebeldes, sim, eles têm uma reencarnação compulsória. A 338 fala o seguinte: se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para ocupar o mesmo corpo que vai nascer, o que decidiria entre eles? Uma pergunta curiosa, né? Aí eles falam: muitos podem pedi-lo, mas é Deus quem julga. Em casos assim, qual é a mais capaz de preencher a missão a que a criança se destina? Mas, como já disse, o espírito é designado antes do instante em que deve unir-se ao corpo. Organização, gente, né? Os espíritos podem pedir, de repente, na ansiedade, eles querem logo reencarnar e querem logo, então querem escolher logo os tipos de prova, o corpo que vai fazer mais adequado, mas essa decisão final é de Deus. Deus sabe das nossas necessidades. Deus sabe do que a gente precisa, do que a gente necessita. Então é Deus que vai determinar aquilo que é mais necessário, que vai ser mais útil para a nossa evolução. É claro que Deus leva em consideração os nossos pedidos, quando a gente tem condições realmente de pedir, né? Mas a decisão final é dele, né? Às vezes a gente pede alguma coisa que Deus sabe que a gente não tem condição de suportar, então ele não vai dar, não é isso? É a mesma coisa, que ele não vai botar algo no seu ombro que você não aguente carregar. Então, às vezes, a gente, na ânsia de querer resolver logo, de querer evoluir logo, né, de querer resolver as questões que foram deixadas para trás logo, né, a gente pede coisas que a gente não vai suportar. E aí Deus vai, com a sua sabedoria, com a sua bondade, com a sua justiça, ele não, agora nesse momento você não vai ter condição de fazer isso. Você vai ter um outro tipo de provas, outro tipo de expiações que você consegue suportar, para você mais tarde se preparar para esse tipo de provação que você quer, né? Então, assim, Deus, na sua bondade, ele dá para a gente o que a gente realmente necessita. E isso é muito bacana na lei divina, né? Nos dá um conforto, nos dá um alento muito grande, porque a gente sabe que a gente tem condições de passar por aquilo que está acontecendo com nós hoje, né? Então, tudo aquilo a gente tem condição de melhorar, de passar, para que a gente possa realmente evoluir, né? E isso tudo é muito divino, né? Né? Deus é muito bom, muito justo, e Ele só quer o nosso bem. Ele só quer que a gente seja feliz. Então, Ele sabe o que a gente suporta, o que a gente não suporta. E aos pouquinhos vai dando, né? Vai dando aquelas provações de acordo com como a gente vai crescendo. Não é isso? Então a gente precisa entender isso com muita facilidade, para que a gente possa realmente concluir a nossa estada aqui na carne de forma coerente e vitoriosos, né? Por terem cumprido aquilo que foi planejado. Não é isso? Aqui na pergunta 341, ele fala o seguinte: a incerteza do espírito quanto à eventualidade do sucesso das provas que vai sofrer na vida é para ele uma causa de aflição antes da encarnação? Aí a resposta: uma grande aflição, pois as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar, segundo a estiver bem ou mal suportada. Olha que coisa interessante. É uma preocupação dos espíritos que tem já dentro da sua consciência tudo que fez de errado, tudo que precisa consertar, tudo que precisa ajustar. Os espíritos que têm essa consciência dos ajustes que precisam ser feitos, é uma grande incerteza, uma grande insegurança esse momento da volta.
Porque como a gente tem o esquecimento, né, do passado, a gente volta aqui e a gente não lembra de nada que a gente fez no passado, não é isso? E aí essas incertezas, essas inseguranças são muito grandes, porque o espírito não sabe se ele vai ter sucesso, se ele vai ter fracasso, ele não entende, ele não consegue controlar muito essa ansiedade, porque na verdade ele já tem a consciência de que ele precisa evoluir, que ele precisa ser melhor. Então nessa ânsia de querer ser melhor, essas inseguranças aparecem, essas aflições acontecem, são normais, né? Mas uma certeza a gente precisa ter, que quando a gente volta, a gente é muito amparado. E aqui nessas perguntas do Livro dos Espíritos, ele fala desse amparo dos amigos espirituais. E que a gente acredite nisso, que a gente tenha certeza desse amparo. Que esse amparo precisa... a gente precisa ter dentro do nosso coração essa certeza para que a gente possa caminhar mais tranquilo. A gente nunca está sozinho. Existe uma leva de espíritos que estão ao nosso lado, que participam dessa preparação, né, antes da gente reencarnar, e que estão sempre conosco, né? E que estão lá nos dando força. A gente se encontra com eles no sonho, quando a gente dorme, que a gente sonha, a gente encontra com esses espíritos, eles nos dão um monte de força, um monte de aconselhamentos, para que a gente possa continuar a nossa vida aqui na carne mais tranquila. Então, sabendo disso, a gente fica mais tranquilo, porque a gente não está só, né? Existe uma série de espíritos que Deus colocou no nosso caminho para nos ajudar nesse processo. Então, esse prelúdio da volta, né, esse momento da volta, é um momento muito importante, é um momento de muita responsabilidade. E nós temos aqui uma responsabilidade muito grande de ser melhores do que antes. Não é isso? Então, sabendo de todas essas informações, a gente para e pensa, preciso modificar, preciso ser melhor, preciso estar atento a como eu conduzo a minha vida aqui na carne, para que realmente eu possa crescer mais um pouquinho e quando eu voltar para o mundo espiritual, eu tenha só boas notícias para dar. Então, esse processo depende de nós, meus irmãos. Então, que a gente seja melhor, que a gente tenha a confiança em Deus e nos bons espíritos que trabalham tanto pelo nosso caminhar, para que a gente possa realmente construir uma vida melhor, uma vida mais pautada nas leis divinas e assim alcançar a nossa tão almejada felicidade, né? Muita paz, meus irmãos. Vamos agora nos reunir em pensamento, elevar o pensamento ao alto e agradecer. Agradecer por todo esse aprendizado que tivemos aqui, por todo esse momento que tivemos aqui. E que a gente possa pedir a Deus, que Deus nos dê força, coragem, otimismo, alegria, para poder aproveitar muito essa oportunidade de estar aqui, para que a gente possa realmente crescer, subir mais alguns degrauzinhos na nossa evolução. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, nosso irmão querido. Obrigado a todos esses espíritos que estão sempre conosco, querendo o nosso bem e nos impulsionando para o bem e para a felicidade. Que a gente fique com Deus e que o Papai do Céu nos abençoe infinitamente, hoje e sempre. Muito obrigado. Que assim seja. Obrigado, irmãos. Fiquem com Deus e o Papai do Céu abençoe vocês todos e a nós e continuemos. Caminhamos aí em rumo à felicidade. Um beijo para vocês. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês.